Muito boa noite a todos. Mais uma noite filosofando e continuando o tema transhumanismo, Aurora dos Ciborgues. Nós sabemos o que é, mas nós não sabemos o que se tornará. William Shakespeare. William Shakespeare. Shake, misture. Spear, sacude. Misture, sacude. Dizem que é o pseudônimo, né? William. E William é Will.i.am. Serei eu, Will.i.am. E dizem que é o meu Saint-Germain agora. Famoso Conde Saint-Germain. Outro tema interessante. Então, os temas genéticas, engenharia biológica, interações biológicas, interações cerebrais. Interface mente-cérebro e mente-máquina e outras coisas. Os insetos ciborgues, insetos com nanotecnologia, controle de macacos, controle remoto de mãos ligadas usando neurônios. Porque as primeiras experiências eram macacos, né? Acho que é. Robôs com cérebros de rato. Recordando a memória de ratos em chips de computadores. Implantes cerebrais para tratar o que ali? Neuron. Mas ali não é a revista Neuron? Seria no caso Alzheimer, as doenças cerebrais. Né? Selênio previne Alzheimer. Aproveitando a ocasião, ouvi já que foi falado de Alzheimer, ouvi falar que a castanha do Pará ela é ótima contra o Alzheimer por conta do selênio. Confere. Selênio, zinco, manganês, molibdênio, além da vitamina C, né? São antioxidantes. Envelhecer e enferrujar, né? Tu estuda mais essa parte. O crescimento, não é o... Projeto Cérebro Azul. Vamos ver por que Blue Brain. Simulações de computadores do cérebro. 10 mil processadores paralelos. 1 milhão é 1 milhão ali? Million thousands. 1 milhão de cérebros. Tem aquelas experiências que eles têm microcérebros, só se aquela lá, para testar medicamentos, para tu não testar em seres humanos, tu testa naquelas células cerebrais em laboratório. Até para evitar usar ratos, evitar usar bichinhos. Alternativas de pesquisa. Uma alternativa, né? Porque já não é de agora que eles estão tentando eliminar o teste em rato. Porque os ratos, coitados, eles são seres vivos também. Então, os próprios cientistas, eles estão tentando achar alternativas para não testar mais em camundongos ou em ratos. Daí, provável que eles vão testar em células, células e tecidos. Isso. Em testes em olho, alguns lugares já é feito em olho de animais mortos. Então, eles pegam o animal o olho morto, do boi. O boi. A cabeça, por exemplo, do boi, ela geralmente é descartada quando o boi é carneado. Então, ao invés deles usarem aquilo e testar num animal vivo, eles pegam aquela parte que foi descartada e eles testam nela. Uhum. Em 5 anos, um cérebro completo de rato. Porque o cérebro do rato é pequenininho, então é mais fácil trabalhar com ele. Uma completa... Não, mas ali fala em software. 7 seria estágio... Achados de software, não saberia como traduzir em ferramentas. Ferramentas software. Em 5 anos eu completo o cérebro de... Tá. Uhum. Em 20 anos, uma completa cérebro humano. É conjunto porque set theory, em inglês, é a teoria dos conjuntos.
Mas tem o set de filmagem. Sim, Tem... mas nesse caso aqui, Aham. creio que seja a relação da conjunta. Em 20 anos, o completo cérebro humano. Assim como tu desenvolve com células de pele para tratar queimaduras, para repor, para fazer em caso de queimaduras com mais de 50% do corpo, também se usa cérebros para o cultivo de cérebros, de neurônios, para esses fins aí de pesquisa. E evitar usar macacos, evitar usar ratos, evitar mamíferos, né? A preocupação com a utilização de macacos, até onde eu saiba, ela é um pouco maior, porque como eles têm cromossomos parecidos, a quantidade de 2% só a cromossomos, diferença de nós. e uma analogia, uma biologia, aliás, uma biologia parecida, lá na Inglaterra eles proibiram a utilização de macaco porque eles ficaram com medo de que talvez os macacos passassem a raciocinar. Isso. Então, Que deu origem ao filme Planetas Planetas Macacos. Macacos, ele segue essa linha. Testes com Alzheimer, né? E tu falou bem semana passada que os animais têm porque é uma coisa biológica, a questão da demência senil. O que eles não têm é loucura, esquizofrenia, doenças afetivas. Tem estresse, mas não doenças afetivas no sentido humano. Gato é o animal que mais se estressa. Gato, pode ver. Quando geralmente o gato é criado em casa e o gato se acostuma com as pessoas daquela casa. Quando chega alguma pessoa estranha, eles já ficam meio incomodados. Mas quando chega, às vezes, quando é assim, festa final de ano na casa da pessoa, o gato em geral ele tende a se esconder. Ele não gosta muito daquele monte de gente invadindo o lugar dele. Mas lá em casa tem um que ele, dependendo da pessoa, ele vai no colo. Depende da pessoa. Tu sabe que o Mas gato, o cachorro, ele os sabe. nossos também. Os nossos Sabe quem é dependendo bom, quem é ruim, né? O cara ruim, ele Os late nossos- ou ele mia, ele... Os nossos aqui, a gente teve a festa no final do ano. Eles, em geral, eles ficavam ali. Quando a gente tava ali, estava acostumado. Mas quando chega aquele monte de gente, já se mandaram. no pé. Principalmente criança. Eles odeiam criança. Porque as crianças querem correr atrás dele, querem pegar e tudo mais. E eles se assustam. Isso é verdade. Então o ciborgue ali, tu não descobriu quem é aquele cara lá ainda? Organiza cibernético, então. É Star Trek. Para quem é os trekkers, né, que admira aqueles filmes lá de 1940, 50. Cunhado em 1960 por Manfred Kleines e Nathan Klein, combinando homem e máquina. O coisinha, não, que ele era de Vulcano, nada a ver. Onde a tecnologia começa ou vai terminar, né? Onde começa a tecnologia? Onde nós terminamos e a tecnologia começa. É aquela questão, até que ponto seremos humanos ou seremos máquina? Quantos por cento? Aquela questão lá. Que nem do transplante de cérebro, que é outra coisa polêmica, né? Tu tá transplantando cérebro, tá transplantando corpos. Coisa bem polêmica. Tu, Flávio, pessoalmente, tu é a favor ou contra? Sou contra. Contra? Tu até pode desenvolver, no caso um paraplégico, tu transferir a memória dele para uma máquina e talvez fazer um ciborgue. Mas o corpo de máquina e a mente dele, e ele preservar a mente dele. Assim que ele morrer, ele vai continuar vivendo na máquina, e não pôr no outro corpo de uma pessoa que morreu. Que aí entra na questão bioética. Assim, né, no caso, a questão do ciborgue, eu ainda não tenho opinião formada acerca de... Eu não sei se dá para ligar cérebro com máquina. Né? Não sei se ainda eu acho, se já tem tecnologia. No caso, tu diz transplantar o cérebro ou o transplante de cabeça? Não, que dá o para pessoal- transplantar só as memórias. Eu me expressei errado. Dá para transplantar só as memórias. Uhum. Se bem que teoricamente seria mais complicado o cérebro inteiro. Né? Eu acho que, eu particularmente... Talvez acho o córtex cerebral, né? falando agora, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre transferir um cérebro de uma pessoa para outra. Mas se a gente for analisar bem, talvez seja mais interessante, ao invés de transferir para outra pessoa, transferir para um robô, sei lá, para alguma coisa, preservando as memórias. Transmitir as memórias, não o cérebro em si, né? Que seria mais Isso. complicado. Assim como tu grava numa gravação, né? Digital.
onde terminamos e onde começa a tecnologia. Então, os ciborgues humanos, Rio VR, o que é VR? Realidade virtual. Tá, onde o futuro nos levará, lá em cima. Então, realidade virtual, virtual reality. Realidade virtual, só para lembrar, ela já existe, claro que não de forma extensiva, mas ela já existe com alguns videogames de nova geração. Então ela coloca a pessoa dentro do jogo. Tá, mas aí tem a ver com cyberespaço, termo que foi criado pelo... Não sei te dizer qual é o princípio 1960. deles. Inclusive um jogo que foi lançado ano passado, Resident Evil 7, e foi adaptado para realidade virtual. Como ele é um jogo de horror, o que eles pensaram? Vamos transferir a experiência para a pessoa se sentir lá. Então tu usa um mecanisminho lá, um aparelhinhozinho lá, e tu consegue jogar o jogo como se tu estivesse dentro do universo. Como é um jogo de terror, isso fez provável que ter feito razoável sucesso pelo fato de que o objetivo já é assustar. Então, mas tem outros jogos que não são de horror também que já estão... E não pode perturbar a mente? Perturbar a mente, pessoa suscetível, ela perturba a mente até se assistir o filme do Drácula, que não é tão pesado. Porque eu penso o seguinte, Porque eu já atendi no hospital de 3 de maio, uns 15 anos atrás. Tá, tu fala... Tinha uma moça que ela estava depressiva porque eu estou entrando em sites de ocultismo, de magia, de coisa, e ela estava totalmente perturbada. Só que daí é complicado. Uma obsessão virtual. É complicado, porque... Quando tu vai jogar... de repente joga e tu fica neutro, mas tem outras pessoas que... Sim, e geralmente essas pessoas, elas são pessoas que elas já têm elas já têm uma tendência a ser dominadas. Sim. São pessoas que elas não, digamos que elas não têm uma personalidade tão forte. Então são pessoas que pode ver, é mesmo esse tipo de pessoa que é muito fácil tu manipular, pessoas hipnotizáveis, manipuláveis. Isso. Então... Sugestionáveis. Então aí a importância de tu exercitar a mente, tu ler, tu estudar e não se prender só ao que... E não ficar preso só no virtual e esquecer do real também. Só o que a mídia tem que fazer. Tem que ler coisas fora a parte do que nos é ensinado. Porque se tu se prende muito ao conhecimento que é passado nas escolas, tá ferrado. Sim. Tá ferrado porque lá eles não passam nem metade do que deveriam passar. Tu concorda com a opinião dos especialistas que a gente não deve mais que 3 horas por dia? Bobagem. A questão da utilização inteligente do tempo. Né? Os especialistas que falaram isso... Inclusive isso aí saiu na Globo, tá? Que o que a especialista lá falou? 3 horas de videogame faz mal, 3 horas de computador, 3 horas de celular. Faz mal. É pra visão, né? Mas qual é o problema? No entanto, 24 horas de Big Brother Brasil, eles não falaram nada, eles oferecem. Então eles te apresentam uma notícia dizendo que 3 horas de videogame, de celular... Mas tem estudos que dizem que quanto mais tempo em televisão, mais burro tu fica. Já tem estudos que Sim, mais tempo na televisão, mais burro no caso, né? Isso. Sim, tem um velho que diz, televisão demais apodrece o cérebro. Por que o norte-americano é onde tem as maiores mentes e é um paradoxo, e o povo... Não, justamente. É o mais imbecil, entre aspas. Justamente, Flávio, por isso que eles não falaram da televisão. Tem gente que o dia inteiro fica vendo beisebol, o dia inteiro vendo basquetebol, ou boxe. O problema, nesse caso já se torna psicológico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a internet. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vício em videogame, ele sim, ou em essas coisas, ele sim é considerado patológico. Mas dentro das mesmas circunstâncias em que os outros vícios são. A partir do momento que tu vive para aquilo. Se tu, por exemplo, tu trabalha, tu deixa de comer, tu trabalha, mas tu deixa de trabalhar, tu deixa de comer, tu deixa de fazer o que tem que fazer para se dedicar ao computador, ao celular, ao videogame, daí é um problema psicológico. Daí sim é uma questão psicológica. Até se tu faz isso para se dedicar inteiramente à TV, 24 horas em cima da TV. Daí é também a mesma coisa. Só que em geral, a mídia em geral não vai passar isso porque a mídia é a TV, né? Mas tem passado bastante importante. Ultimamente, né? Alguns canais, mas tem uns que ainda são mais antigos. Por exemplo, o canal em questão, que todo mundo sabe que é a Globo, eles passaram lá uma notícia dizendo que videogame, celular e computador por mais de 3 horas fazem mal. E, no entanto, o mesmo canal ele oferece 24 horas de BBB. Então, eles não falam nada da TV. Eu chamo BBB bosta. Então, vamos e vemos.
porque eles ali não tinham nenhum compromisso com a saúde mental das pessoas que estão assistindo. O problema deles é que eles estão atacando mídias alternativas que estão deixando a TV para trás. Então pode ver, os quedas de audiência... Aproveitando o teu lado químico, tem gente que diz que a pipoca não é tão ruim nutricionalmente. Porque o cinema é tudo Coca-Cola e pipoca. Ou Pepsi-Cola e pipoca. Qual é a tua opinião? Eu não posso te dizer algo porque eu ainda não sei quais são os efeitos o que tem na pipoca, o que eles usam ali. Deve ter usado algum aditivo químico, alguma coisa. O que eles usam ali para considerar isso prejudicial. Eu posso dar uma pesquisada e trazer na próxima semana. E ver por quê. Daí eu te digo o motivo. Obviamente tem uma raiz química, porque tudo tem uma raiz química. Tem a feita normal, tem a de micro-ondas, aí tem as variantes. Sim. Tudo tem uma raiz química ou física. Mais açúcar. Talvez o que faça mal seja o açúcar e o sal, não a pipoca em si. Provavelmente. Porque a pipoca em si, ela sai do milho. Né? A não ser que tu tenha alergia ao milho. Isso, daí no caso, daí geralmente que tem alergia ao milho, tem alergia a tudo que tem glúten, essas coisas, né? Não necessariamente, que o glúten é a luteína, né? Aliás, a gliadina. O que eu estava falando? Não, então é isso, eu vou dar uma pesquisada e posso trazer isso na próxima semana, porque qual é o problema que tem na pipoca, o que tem lá? O que eu sei, por exemplo, o que eu posso falar de um alimento que é muito comum e quimicamente, se tu vai ver a química dele, dificilmente tu vai... Não o cachorro-quente, os nuggets de frango, os mini chickens perdigão, famosíssimo, não só perdigão, mas tem de diversas marcas, da turma da Mônica, Sadia. Aquilo ali, para eles fazer aquilo, eles basicamente pegam aves, galinha no caso, né? Eles jogam galinha tudo espremida lá. Então o que vai ali? Víscera de galinha, bico de galinha, osso de galinha, unha de galinha, vai tudo misturado. Até fazer uma papa rosa. É uma coisa meio asquerosa. Daí eles botam ali sulfato de alumínio. As pessoas não sabem disso. Tem inclusive alguns conservantes que vão ali, que são os mesmos que tu usa para carro. E vai ali. Mas aí tu não come pão francês, que tem bromato? É outro problema. O pão francês, o bromo, nós temos uma quantidade de bromo. Nós temos quantidade de bromo no nosso organismo, mas em geral isso não é natural. A maior parte desse bromo e arsênio que a gente tem no nosso organismo, se tu vai fazer uma análise de tudo que tem no nosso organismo, de produto químico, tu vai achar toda a tabela periódica ali, muitas dessas coisas não são naturais. O arsênio, o bromo, geralmente eles vêm de coisas externas. O bromo, principalmente, vem por conta do pãozinho da água. E esses pães que vão esses pães, né, que vão por aí nas padarias, essas coisas. O problema é o seguinte, né, o bromo, todos os elementos da família do bromo, se não me engano, flúor também ali, eles competem com o iodo. Depressão, esquizofrenia, mas eu não acredito muito. O quê? Que o pão francês aumentaria a depressão, esquizofrenia, doença mental. Olha, não sei se é um dos efeitos do bromo, tipo um veneno, né? mas o aí chumbo, seria o bromo, por exemplo, o chumbo e os metais pesados, por exemplo, eles aumentam. Sim. Porque eles se acumulam, eles atacam diretamente o nosso sistema nervoso. Sim. Então, eles são... Calígula, por exemplo, ele era psicopata, mas ele era um psicótico, mas dizem que antes ele não era assim. Ele até... Só que os canos eram de chumbo e os copos eram também... Sim, acetato de chumbo eles usavam. Copo de chumbo, eles ainda adoçavam o vinho com acetato de chumbo. Porque o acetato de chumbo, ele tem um gosto doce. Ele é docinho. Nunca experimentei, tá? Isso que a gente sabe pela teoria, tá? Ele tem um gosto doce. Daí o que acontece? Para adoçar um pouco o vinho, que na época eles não tinham açúcar nem nada, eles botavam lá enchio de acetato de chumbo. Resultado, eles ficavam tudo louco. Por isso que naquela época o pessoal era muito mais violento. O mel também não tinha? Mel já tinha. Mascavam, ainda não só tinha, que não tinha cana. Mas talvez eles não usassem, né? Mas já tinha. Mel é bem antigo, né? O mel é... o mel da época de João Batista. Vamos ver quem tem bastante gente ali. Temos. Salete Rosa. Marcos Marques. Boa noite. Vanilza Coral. Francine Niero. Lá da Estação Cocal. Paulo Sérgio Vieira. Lenir Oliveira Santos. Acir Caetano. Micael da Rosa. Reni Figueiredo. Denise Natalino Gonçalves.
Salete Miguel, Maga Rodrigues, Terezinha Piva. A Piva é parente de vocês? Sidney o quê? Ferrugem? Giovanna Reco. Eliseu Rosa. Gilson Luiz da Rosa. Juninho Rocha. Lígio Fretes. Eloir Sellinger. Fátima Reco. Liliane Souza. Zenaide Inácio. Juliano Kelly. Fátima Bernardo. Maria Graciano. Andia Naveiras. Esse é africano? Não, acho que é daqui mesmo. Yolanda Beckman. Oh, o Beckman tem aquela série que eu gostava, o Mundo de Beckman. É, mas é parecido. Silvinha, não. Não, Lidovina. Lidovina Crispim. Ediane Porto. Franciele Martins. Landa Bordignon. E Adelina. Bordignon era ex-prefeito de Gravataí, Rio Grande do Sul. Então, Humanos Ciborgues, Realidade Virtual, Inteligência Artificial, ou AI, teve o filme, Telepatia, Manipulação de Sonhos, aí tem aquele filme interessante aquele ator, aquele que namorou a nossa modelo, a Gisele Bündchen, uma época atrás ali. Inteligência Artificial, Existência Virtual, Capacidades Estendidas do Cérebro. Tá, mas esse não lembro o nome do sonho agora. Eles deitavam, sonhavam, entravam no sonho e Leonardo DiCaprio. O mesmo da ilha lá. E a ilha tem a ver com realidades paralelas também, né? Por que a filosofia? Os seres humanos, nós somos mentalmente idênticos pelos últimos 200 mil anos. É como a gente comentou, a diferença do chimpanzé, do orangotango e do gorila é de 2 a 8%, é bem pouco. A gente não mudou muito biologicamente falando. Mudamos mais tecnologicamente, moralmente também não mudou muito. Aí eu vou colocar aquela questão, a água vem pelo cano, mas vem da fonte. Nós viemos da fonte, como diz Paulo de Tarso, viemos do mundo espiritual, através do pai e da mãe biologicamente, mas os primeiros seres humanos usaram corpos animais. Por isso que eram chamados pitecantropos, homens macacos. Não que tenha sido originado do macaco, mas eles utilizaram corpos mais animalizados. E a tendência do futuro, porque às vezes os futuristas perguntam, e aí entra no transhumanismo. Como será o homem do futuro? Será a cabeça grande? Ele será parecido com os que a gente chama ET hoje. Cabeça grande, os pés finos, que a gente não vai fazer tanta atividade física. Mas ali os animalescos que você tinha, ainda assim, eles são considerados hominídeos. Eles não são não necessariamente quer dizer que eles tenham originado do chimpanzé. Se tu pegar lá mas eles têm um ancestral comum. Mas eles. Não, todo ser tem na biologia primata, tem a teoria. Tem uma teoria que tem o lêmure seria o primordial de todos eles, né? O muscarenho. Não, mas uma das teorias da biologia é que existe um ancestral comum a todos os seres vivos. Aí tu tá incluindo répteis, aves, tudo. Isso, tem uma das teorias. Só que eu não sei até que ponto isso está certo ou errado, até que ponto isso é ou não aceito pela comunidade científica. Mas é uma teoria que tem. Ali, referente ao mas homem... é a explosão cambriana, que de uma hora para outra apareceu um monte de... Então, tem duas teorias, então. Então, o que acontece? Uma coisa é clara. Todos os seres vivos, eles se originaram a partir de moléculas. É a mesma coisa. A visão do cientista do homem em si é que começou na África. Eu tenho controvérsia quanto a isso. Porque se tu pegar o negro, se tu pegar o amarelo, que é o oriental, se tu pegar o do norte da Europa e pegar o ameríndio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o ameríndio tem a ver com o chinês, tem semelhanças físicas. Então, até teorias que eles têm origem. Mas
ali a questão, corpos animalescos, isso pode estar se referindo ao Australopithecus e aos hominídeos que vieram antes deles. É que aí Eles tem a tinham teoria uma dos cara astronautas parecida. antigos, a teoria que Eles eram parecidos com macacos, que em foram rosto, em feitas face. experiências genéticas Só com... que eles não eram macacos, os primeiros hominídeos. Eles tinham, até podiam ter uma aparência meio primata, mas eles não eram macacos. O que houve foram evoluções paralelas de vários macacoides, digamos assim, entre aspas, hominídeos, seria o termo mais certo. E tem a teoria dos astronautas antigos, que houve experiências genéticas com seres extraterrestres com os terráqueos, que já tinham os rutas e alguns povos. Se tu ler a doutrina secreta, vai ver que tinham. Os rutas já estavam na Terra. Só que o oriental veio do espaço, os atlantes vieram do espaço, que era o origem egípcio, os maias, incas, astecas, o povo indo-ariano lá da Índia. Toda a questão lá da mitologia nórdica, então tem a ver também. De onde é que vieram os brancos, de onde é que vieram os vermelhos, que são os adâmicos. Então tem várias questões. Que até hoje... Até existe um livro interessante, que eu acho que tu vai gostar, que é Arqueologia Não Contada, que mostra outro surgimento do homem não aceito oficialmente. Eles teriam achado esqueletos gigantes, aí comprovando os gigantes da Bíblia, do Gênesis, esqueletos de 2, 3 metros. Muita gente diz, não era um gorila, não era um homem. Então tem essas controvérsias que não seriam que não seriam ossos humanos. Então tem, só que a Bíblia fala nos gigantes. E parece que quando eles entraram na terra de Canaã, tinham povos, inclusive o morto por Davi era um deles, eles eram grandes mesmo, 2,5 metros, 3,5 metros, eram bem grandes. Então, mas nos últimos 200 mil anos, inclusive eles fizeram aquele estudo fantástico com DNA mitocondrial, não houve muita mudança biológica, fenotípica, né? A não ser a perda de pelo, mesmo assim tem homens com mais pelo, homens com menos pelo. Zé Sartor, Flávio Ferreira, Chico Bento e Delei de Pie. Nós temos sido questionados durante muitos anos, questionando se nosso mundo... Não entendi. Nós estamos sendo questionados desde o quê? Desde que Platão viveu 2.400 anos atrás. Ali tem um negócio errado ali. O Descartes viveu 400 anos atrás. Nós ainda estamos compartilhando com questões similares hoje. Acho que é questões, né? Similares hoje em dia. O Platão já fala no mundo das ideias, a gente já conversou sobre Platão. O Descartes separou mente e corpo, resistência res cogitans, e nós verdadeiramente estamos nos ombros de gigantes. Gigantes se referindo a Pitágoras, Heráclito e aqueles caras lá, Sócrates, Platão. Tecnologias graciosas. Tem outro nome, amazing. Fantástica pode ser também. Estão emergindo, mas... Pode ser também. Mas ainda em estágios iniciais. Tecnologias de avanço exponencial. A lei do aceleramento é a lei de... Não é a lei de Murphy, lei de... Qual é aquele cara que diz que a cada 6 meses o computador duplica? Lei de... Não lembro agora. Tecnologia está avançando muito rápido. Mais rápido que a cultura, moral e ética. É como foi dito, é muita evolução técnica e nem sempre a evolução moral acompanha. Tem a ver mesmo. A bomba atômica, a bomba de fusão nuclear e tantas outras coisas questionáveis. Nós poderíamos pensar e trabalhar à frente, ali acho que puseram coisa à frente de robôs, né? Genética, nanotecnologia, vida, extensão da vida, realidade virtual. Aí é
Brain Machine interface cérebro-mente. Cérebro-máquina. Brain, máquina. Inteligência artificial e mais. Ali, extensão da vida. Nanotecnologia são uso de tecnologia microscópica, né? Nanomicroscópio. Hoje à noite eu discutirei a filosofia do cyberespaço. Aí que eu queria entrar, o cyberespaço. Um termo criado lá por 1960, quando começou a WWW, a rede mundial. Então tem muita gente vivendo tecnologias do cyberespaço. Teve até aquele filme do capacete, que ele põe o capacete, só que ele usava para... Não, ele usava para estuprar as gurias e ver o que elas sentiam. Ou punha na cabeça dela e... Uma coisa muito louca. Tecnologias do cyberespaço, então. Então, assim como a gente fala no mundo mental, mundo astral, seria uma forma de mundo mental, mas através da tecnologia, da internet. Quando se fala em computação em nuvens, tem a ver com isso aí também. Ou esses jogos que tu fala de RPG, ou eu tenho outro termo agora? Não é RPG, como é que é a sigla aquela? Jogos virtuais, tu mexe a mão, tá jogando tênis com a mão assim, com óculos de realidade virtual. É RPG? Mas tem algum outro nome ou eles são aperfeiçoamento desses primeiros? E aquele que tu dança e por cores e o da dança tem geralmente na maior parte. No Xbox já teve o Kinect, teve que daí tu dançava conforme a música. O Nintendo Wii, ele tinha essa interação. Então tu amarrava o teu controle ali, tu controlava como se estivesse jogando tênis mesmo. A maioria acho que já usa o óculos de realidade virtual. Sim, e realidade virtual é atualmente a mais nova tecnologia que a gente tem nessa área de aproximar o jogador do jogo. Daí é isso. Interação. Curiosamente que isso está começando agora com os videogames, mas é bem provável que futuramente seja ido para outras áreas. Tem até em desenvolvimento, por exemplo... Tem tratamento de fobias com isso. Isso. Tem até tá em desenvolvimento por engenheiro, médicos, físicos, um sistema, um avanço na área da medicina em que tu não vai precisar abrir a pessoa para ver o que se passa. Tu vai conseguir simular. Porque aí tu não vai precisar comprar cadáveres, aí tu vai simular. Então tu vai conseguir ver fora a partir de uma projeção holográfica. Já se faz assim. Então. Projeção holográfica, o que tem dentro. Então se tu quer ver se o coração da pessoa tá bom, tu vai ter lá um acessóriozinho que vai permitir que o médico provavelmente, né, vai ter esse acessóriozinho, que vai permitir que ele veja como é que tá o coração da pessoa. Ver se precisa fazer cirurgia ou não. Isso é provável que daqui a uns anos ele se torne uma realidade cada vez mais próxima. E é interessante isso. Isso vai ser interessante, vai ser muito mais prático. Alguns filmes de ficção científica já mostraram. Sim. Seria como se fosse uma tomografia e uma ressonância portátil. Muitos desses avanços que a gente vê hoje, eles já eram previstos pela ficção científica. O ultrassom portátil já existe, então eles estão pesquisando a tomografia portátil. Que hoje em dia são aqueles aparelhos quase uma sala inteira, mas a tendência é diminuir. Nós temos... O que diz ali? Nós estamos apenas começo de conhecimento do cyberespaço. E não há limite e nem... que é boundaries mesmo, limitações. Nicolas Negroponte. O que é cyberespaço? Cyberespaço... Espaço cibernético, espaço e cibernético. Cunhado por William Gibson. Aí está o cara no seu livro Burning Chrome, pai do cyberpunk, 1982. Esse aí tu já leu, Burning Chrome? Não, né? É o que eu tô doido pra ler. Mas já tem em português, não? Eu acho que ele só tem... Eu não sei se ele foi lançado aqui. Acho que não foi lançado. Leva em torno de 10 anos, né? Do William Gibson a gente tem aqui a Proud Neuromancer. Neuromancer. O Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, que faz parte da mesma
Tem a máquina diferencial. Ele puxa muito pro lado do steampunk. E tem a ver com Da Vinci? A máquina diferencial, não sei, eu tenho a máquina diferencial, mas eu não li, ainda não me deu tempo. Eu tô louco pra ler esse livro, ele é muito bom. Eu comprei ele faz pouco tempo que tá ali. A editora Aleph tem ainda um outro livro do Gibson, agora me fugiu o nome ainda, mas não tem tantos livros do Gibson aqui em comparação ao que ele já escreveu. Tem alguns ali, mas é provável que venha mais, vem mais. Porque tem agora já está começando a vir livros que até então tu não tinha mais acesso na época, livros que demoravam mais tempo, alguns estão estão chegando mais esgotados rápidos. também. Por exemplo, os livros hoje em dia, os livros do Stephen King levam 1 ano para chegar aqui. Então, desde o original inglês até a tradução. O livro, por exemplo, o livro Bazar dos Sonhos Ruins, ele foi lançado em 2015 aqui no Brasil. Não, Bazar dos Sonhos Ruins não. Um que foi lançado agora há pouco, foi escrito no ano passado, chegou no ano passado mesmo aqui no Brasil. Um livro dele, que ele fez em parceria com outro escritor lá. Então, cyberespaço refere-se ao real, à realidade virtual real. Realidade virtual real. Não entendi. Relacionado a todos os meios virtuais. O cyberespaço são estados cedo não seria a tradução certa. Estados iniciais. A realidade virtual real é a mudará tudo. Essa questão aí de muitos acabam usando como eles chamam a última droga, the last drug, que as pessoas vão para o cyberespaço como se ficasse fugindo. Se o cara tem tendência à esquizofrenia ou paranoia, pode fugir, em vez de usar uma droga, usa o cyberespaço. Como muita gente já está usando Facebook, Zap e outras. Ou mesmo a questão de ficar jogando horas e horas. Às vezes perdendo noite, prejudicando o seu dia a dia, seja de estudo, seja de trabalho. Então ali temos a realidade virtual, a bolha de Bucker, como é que era o nome do cara aquele? Butter. Como é que é o nome daquela bolha? Master. Agora esqueci o nome. Era o matemático aquele, o Filler. Butter, Filler, não lembro agora. Tem algumas composições de moléculas que é daquele formato ali. Filler. E agora fugiu o nome. Realidade aumentada. O que é realidade aumentada? Quando tu viaja dentro de museus ou dentro de uma casa que tu vai construir, acho que né? Então, hologramas. Já começou lá na Star Wars, em filmes. 3D display ali, o Avatar. O Avatar é muito interessante, porque para quem não sabe o que é Avatar, são pessoas altamente evoluídas, tipo Krishna, Cristo, que vem de tantos em tantos tempos como mestre da humanidade. E ali no filme tu usaria um corpo de um nativo, a tua consciência usaria o corpo de um nativo, enquanto o teu corpo está dentro da máquina, então tu atua à distância. O Avatar está muito relacionado com projeção da mente. É o desdobramento astral, o desdobramento da consciência. Um corpo onde tua mente é projetada. E se usa em jogos também quando tu cria um personagem e é como se tu fosse aquele personagem. Então também se usa o termo avatar nesse sentido. Totem também, né? Uma encarnação da mente num corpo. Não reencarnação, uma encarnação. Encarnação, encarna num corpo. Temporariamente, claro, né? Senão seria possessão. A gente sabe pela física que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço na mesma dimensão. Geralmente os cientistas não falam em diferentes dimensões, pode. Que seria o caso ali do Avatar. Ali, computadores móveis, os tablets, tecnologias do cyberespaço. Home entertainment, home theater, televisão, cinema em casa, toda a tecnologia, toda a parafernália eletrônica. E acho que falta pouco para aquele famoso reloginho que a gente vê nos filmes de ficção, né? Que os celulares nossos já são computadores portáteis. Então o próximo passo, acredito que seja já tem até aquele com a tela dobrável, né? Cada vez mais
Eu não lembro o nome da lei, o Márcio Martinho, infelizmente ele não está no ar, mas ele deve saber o nome do... Ali são os videogames, Nintendo e companhia, Xbox. Surgiu algum outro depois? Não, né? Nintendo, Xbox, Estão resgatando alguns antigos, tipo Atari. Atari tá de volta? Estão resgatando. Atari foi o primeiro jogo. Faz sucesso, né, Flávio? O pessoal gamer Aqueles hoje em dia, minigame também. pessoal gamer, não aquele pessoal mais casual, mas o pessoal gamer, eles gostam tanto de jogo novo como de jogos antigos. Os jogos antigos, eles têm um apelo nostálgico. Assim como o Bolachão tá voltando na Sim. música. São coisas que elas têm um apelo de nostalgia. Então, faz algum sucesso. Por isso que o Atari, ele tá vindo, mas os jogos são naquele estilo retrô. E na Isso. parte do desenho também, tem os aparelhos estilo retrô, o rádio antigo e tudo, mas tudo com tecnologia moderna. Aí unindo o melhor do antigo com o melhor do moderno. Hoje o retrô virou apelo comercial. É. Essas televisões interessantes, nós já compramos uma OLED e já tem a QLED já. A OLED é melhor que a LED e a QLED é melhor ainda. Uma é 6, outra é 9, outra é 14 e tem uma de 22 mil presa num carro. Mas vai baixar, né? Tudo começa caro, depois baixa. Então, filosofia do hiperespaço. A próxima achada, sei lá como é que a gente poderia traduzir ali, que você procura, a próxima você conseguirá, você virá. Winston Churchill. Kátia Santos. Boa noite, Camila. Não é Camila. Misidiane. Janine Serafim. Renato Zacaron. Frank Dandolini. Miriam dos Santos. Landa Bordinho. É Bordinho. Alete Serafim. Eva Pérez. Sinara Aguiar. Salete Rosa. Tayana Oliveira. Josineia Nunes. Edna Quirino. Leida Maria Savage, tu pulou um ali. Luiz Seliger, boa noite. Renilda Rita. Alzira Batista. José Luiz Furmanski. Rosângela Dias de Oliveira. Eu não entendi aquela frase do Winston Churchill ali. A próxima que você procura. Vamos continuar isso. Então, cyberespaço e as últimas drogas, the ultimate drugs. Adição, criatividade, falso sensamento de liberdade, realidade alternativa. Então, muitas pessoas transtornadas, tipo esquizofrênica, pode fugir, paranoicas, pode usar o cyberespaço como fuga. Sim, sim. Vai desde a interdição internet até a... Só que só para lembrar, às vezes tem um pessoal que anda aí dizendo aí que os filmes e videogames e qualquer livros e quadrinhos, eles tornam as pessoas violentas. Isso, na verdade, não. Os profissionais, geralmente, eles assumem que isso só vai... A pessoa não vai se tornar violenta por causa disso. A pessoa vai se tornar violenta se ela já tem alguma tendência àquilo. Que nem a questão da hipnose. Então... O que tu não aconteceu? vai matar, não vai assaltar o banco, a não ser que tu tenha tendência. Por exemplo, teve um caso uma vez de uma criança que ela foi jogar o jogo GTA, que é um jogo onde tu pode sair atirando todo mundo pela rua. Só que não é um jogo que a criança deve jogar. A criança ainda não tem a cabeça formada. Os pais têm que ficar de olho nisso. Daí sim é uma coisa que a gente tem que... Tem aquela que quis imitar o Homem-Aranha também, né? Os pais têm que ficar de olho, pra te ver, os pais têm que ficar de olho nisso, e caso não consiga, tem que explicar direitinho pra criança que aquilo não é real. Mas o Grand Theft Auto eles não iam tirar do mercado? Daí o qual? O GTA, Grand Theft Auto, é o grande ladrão de carros. Isso é. Basicamente, só que não tem só ladrão de carro ali. Tem de tudo ali. No caso, tu basicamente é um anarquista, que pode ser tão bom como ruim. Tu pode fazer o bem, pode fazer o mal, pode meter porrada em pedestre na rua. Não é um jogo pra criança. Pela própria temática, tu não pode deixar uma criança jogar esse jogo. Daí o que aconteceu? O pai deixou uma arma o pai tinha uma arma em casa, a criança jogou o jogo do GTA,
ela pegou e Mas ela aquele saiu. Doom lá que sai matando, e quanto mais mata, mais ganha. Então, é um desse jogo nessa Quantos estilo. talvez desses que matam os colegas, o professor, talvez Quando, não tenha quando o fim. cara é adulto, ele faz isso, entra essa questão que os pesquisadores eles explicam. É porque ele já tinha uma tendência Já tinha a fazer tendência aquilo. psicopática. Tem inclusive um jogo, uma história em quadrinhos bem interessante, Crossed. Que o que acontece? É uma história bem violenta, tá? As pessoas elas têm muito sangue, muita tortura, muitas coisas assim. Mas porque o que acontece? As pessoas elas são atacadas por um vírus. O que esse vírus faz? Ele afeta o cérebro da pessoa de forma que ela não separa mais o certo do errado e ela passa a fazer tudo por instinto. Só que não o instinto bom, sim o instinto animalesco dela. Então o que ela faz? Ela se entrega, ela sai fazendo o que ela queria. Ela sai matando, estuprando, fazendo tudo de ruim. Por quê? Porque o vírus ele foi lá e ele alterou o cérebro da pessoa. E muitas pessoas já tinham alguma tendência obscura lá. Sim, então, sim. nós originalmente nós não somos racionais originalmente. Sim. Originalmente, quando se fala em natureza humana, a gente está falando de Aí questões... tu concorda o Teilhard de Chardin que a gente já passou pela fase animal, estamos na fase hominal, rumo à angelitude. Por que a gente é racional? Para poder controlar os instintos puramente biológicos que a gente tem. Porque, querendo ou não, tu vai ver tudo é biologia. Que é a questão da monogamia, da poligamia. Então, é para isso que a gente é. Se a gente não fosse racional, o mundo seria um caos. E ainda assim tem gente que deveria ser racional, Praticamente se diz que a monogamia é mais avançada. E aí tu vê pássaro já monogâmico. Então a questão da adição, criatividade. Então a adição, lembrando, tem a ver com dopamina, serotonina, substâncias que levam ao prazer. Só que isso é um prazer muito rápido. E aí tu tem que ficar repetindo e aumentando a questão da tolerância para poder ter os mesmos efeitos. Assim como vale para droga, para álcool, vale também para jogos. Jogos e realidade virtual em geral. Então, falsa sensação de liberdade, realidade alterada, desconexão entre mente e corpo, falsa interpretação dos sensos. Assim como se usasse o LSD, mescalina, drogas tipo ayahuasca. Atração estética. Quais os graus usados no cyberespaço? Não. O que cresce? Não. O que cresce para nós no cyberespaço? Draw. Não lembro. Atração estética. O que atrai, talvez? O lar para nossas almas. Tem aquele filme que é Paraíso, né? É um jogo? Paradise. Tem um jogo. Tem até o jogo Armagedon e tal. Né? Interação social, sede para conhecimento. O que diz ali? Atração erótica, eros. Fala em conhecimento e fala. O escapismo, então escapar da realidade real para a realidade virtual, escapar da nossa prisão física. Isso aí seria interessante para quem está na cadeia, por exemplo. Até tem um filme interessante que o cara estava na cadeia e ele se desdobrava, a alma dele se desdobrava, então ele saía a passear. Tá terminando já. Cyberespaço pode ser a última droga, considerada a última droga. E é comum em muitas culturas o escapismo. O alto reino da realidade. Surrogate, não lembro o que é. A vida subrogada no cyberespaço mantém a carne ligada como uma prisão. A queda na graça da descendência na confusão escura da realidade. É o que a gente falou, o lado negro da realidade, o lado no sentido do sombra, do id, do esquisito, do word que chama em inglês. Da vida no corpo, a vida virtual aparece como a vida virtuosa, Michael Ham. Está terminando os olhos? Platão e da ideia. O reino das ideias, a realidade da verdadeira forma, as ideias verdadeiras, quadrado, retângulo, triângulo. A nossa realidade como a sombra das ideias, então o mito da caverna. Nós
poderemos relacionar ou ligar os sensos como lógica, matemática e ideias. Platão e Eurídios. Alegoria da caverna. Aqui fala alegoria. É pena que não tem aquele outro melhor, né? O experimento de pensamentos que Platão fala na República, 390 antes da Era Comum. Imagina o crescimento de prisioneiros numa caverna. Os captores, sombras no véu. Prisioneiros acreditam que na parede? Na parede, uau, tá. Os prisioneiros acreditam que essa é a realidade. É como a questão da Matrix. O que a gente chama Matrix? Que deu até a origem à série Matrix. É a realidade física, a gente achando que é a realidade real, e quando tem uma realidade bem maior que ela. Wagner Silva, Maristela Frasson, Luciana Bastos, Caetano Almeida, Gilson Luiz da Rosa, Sayonara Naspolini, Paulo Sérgio, Marinha Linhas e Botões, Rudimar Gomes, Zulamar Rita, boa noite, Eliseu Rosa e Chico Bento. Eu acho que são os últimos aí. Então, resumindo, seria o quê? Existe o mundo das sombras, que é esse mundo projetado, e existe o mundo real que está lá na entrada da caverna para fora. Que nem aquela história do peixinho que desce, chega até o mar, e quando ele volta para contar, ele é tido como louco. Então, todas as pessoas que fazem isso, e aí entra Jesus, entra Faraó Akhenaton, entra algumas figuras do iluminismo e do ocultismo, foram chamados de loucos, alguns foram assassinados, ou foram chamados de bruxos, queimados vivos. O único problema do Akhenaton foi que ele não fez uma administração política muito boa do Egito na época, porque ele ficou ele muito... era pacifista, né? Não por isso. É porque ele não investiu muito em infraestrutura do Egito. Em defesa. Ele se focou muito na questão religiosa. Uhum. E meio que isso atrasou um pouco o Egito. Só que em geral ele não é uma pessoa, não é É outro cara que eles fizeram de tudo para destruir a figura dele. Inclusive tinham destruído, foi achado mais recentemente a tumba dele e a de Nefertiti também, da esposa dele. Então ainda bem que a tecnologia consegue recuperar coisas que a história... Hierarquia das realidades, similar às ideias de Platão, o cyberespaço pode ser visto como uma diferente forma da realidade. O cyberespaço é criado como ilusão dos sensos e da mente. Cria ilusão para os sensos e a mente. No caso, a realidade virtual. Mais ou menos semelhante ao efeito, eu nunca usei, mas quem usou mescalina, LSD, ayahuasca, dizem que também dá alteração de toda a percepção, senso-percepção. Cyberespaço é visto, como a maioria das pessoas, como uma forma inferior de realidade. Talvez naquele que tu fala do gótico e do cyberpunk, naquela parte lá. No entanto, o cyberespaço pode ser visto também com um alto nível de realidade mental, uma hiperrealidade. E a liberdade mental é a chave para entender as atrações do cyberespaço. Nosso mundo falha em completar com o cyberespaço. Estando em Paris, é preferível que assistir um documentário. Mas o que faz um filme IMAX 30? Eu não conheço esse. Realidade real. O que aborda a linha divisória entre as realidades preferidas. Por exemplo, ali, usando apenas a questão da Paris. Tu pode estar em Paris pessoalmente, tu pode ver através de um filme, ou tu pode ver através do Periscope. Eu gosto muito do Periscope. Que uma pessoa está passeando e tu consegue passear. Tem pessoas que reclamam, por exemplo, a falta de dinheiro. Elas podem usar o Periscope para conhecer o mundo todo, ou entrar no museu, sem gastar um tostão. Eu acho interessante esse estilo Periscope. O cogito no cyberespaço. O cyberespaço provém uma terra para nosso cogito, nossa mente.
Nosso cogito é livre para vagar pelo cyberespaço. Nossos sensos são fluid. Um demônio ilusório digital. Enganados por um demônio ilusório virtual. Isso. Todo conhecimento é duplo, incluindo a física e a matemática. Tudo é duplo, é uma das leis de Hermes. Tudo é duplo. Tudo tem dois lados. Tudo tem em cima e embaixo. Médico monstro. O cyberespaço, até tem aquela história do Platão que eu não lembro o nome do cara. Damoli. Que ele põe uma capa, tipo aquela capa lá do bruxinho lá do Harry Potter. E aí ele era um cara que era ético, só que aí, como ele se torna invisível, ele começa a mexer com as mulheres dos outros, começa a roubar, ou de repente dar um empurrão num. Então eles questionam até que ponto tu é um cara bom. Se tu te tornar invisível, o que tu faria? Tu faria coisas que tu não faria estando visível? É interessante o questionamento. E como diz o cara aqui, ele sempre tem alguém que veja. Mesmo que seja Deus está vendo, ou o teu anjo está vendo. E a tua consciência mesmo sabe, né? O cyberespaço, então, é uma realidade... Tá, mas o que diz ali? É a realidade? É como uma realidade. Like. Tá. O cyberespaço é como uma realidade, mas seria melhor ainda. É mais ou menos como as colônias, como se fala, as colônias espirituais. A Terra é uma cópia delas, mas elas são melhores. Não tem insetos, não tem espinhos nas rosas, não tem pragas, não tem doenças, é tudo melhor. Os experimentos Envision Experience, visões para dentro, né? Exploram, expandem e enjoy, aproveitar. Livre somente, preencha toda a fantasia, aprofunde e enriqueça as experiências profundas, sem sofrimento, e seja um Deus virtual. Cyberespaço, demais, eu não lembro o que é agora. Physical Decay. Decadência, né? E demais, tu lembra? Eu não lembro agora. Immanuel Kant já dizia, somente as escolhas que você faz melhor. Somente as escolhas você faz melhor. Só as escolhas são virtuais. Nossas escolhas são virtuais. Morais distorcidas. Cyberespaço como uma droga. Robert Nozick, filósofo. Nós necessitamos nós necessitamos pensar... Sim, cyberespaço como uma droga. Nós queremos fazer coisas, não apenas sentir como nós fazemos com elas. Flutuando, um cérebro flutuante não é humano. Isso. Cérebro viajor. Pensamento humano confina na visão remota. Não é visão remota, na realidade virtual. Que VR é visão remota também, por isso que eu faço uma confusão. Demais é que eu não lembro o que é, teria que olhar no dicionário. O cyberespaço existe o moral no cyberespaço, mas é que nem a internet, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, tudo tem dois lados. Tem a Dark lá, a Deep Web, que é o lado do crime, o lado da venda de droga, venda de arma. Então tudo tem dois lados. É melhor ser um homem, um ser humano insatisfeito, que um porco satisfeito. E o porco tem a diferença de opinião porque ele não... Ele somente conhece um lado da questão. John Stuart Mill. A gente pode até trazer isso para discussão no cenário político hoje. O que é melhor? A gente aceitar que os políticos, geral, sem partidos, falando dos políticos, de todos os partidos, eles nos dominem para a gente no final do mês ter uma miséria e trabalhar feito escravo, no final ter uma miséria, no caso sermos porcos teoricamente satisfeitos,
ou a gente questionar eles e exigir algo melhor? Não aceitar se submeter a eles? Tem o mesmo sentido do pão e circo ali, ou Sim. futebol carnaval. Então tem muito a ver com aquela questão da alienação, né? É melhor Alienação social. é melhor tu ser supostamente feliz, mas alienado, ou tu ser um infeliz, mas que pensa, que questiona. Lembrando que a felicidade perfeita não é deste mundo, já dizia o Mestre Jesus. Né? Justamente. Eu acho que A gente tem períodos de alegria, passageiras. Eu penso o seguinte, quando a nossa felicidade ela provém de uma alienação ou de algo que nos engana, não é uma felicidade real. É a felicidade vem de dentro e não de objetos apenas a exteriores. ilusão de felicidade. Isso. Não é a felicidade real. A felicidade real ela vem a partir do momento que a gente questiona. A felicidade real ela vai começar conosco como humanos insatisfeitos. Os humanos insatisfeitos, uma hora ou outra, vão gerar a felicidade real. Isso. E não ali, não vamos ser os porcos satisfeitos, que tem a felicidade. Sair da zona que de não conforto. é. Sair da matriz. Né? Sair isso. Basicamente isso que ele quis dizer assim. Então eu acho bem interessante. Isso se aplica ao cenário político, tá? Não vamos deixar que os políticos nos dominem. A gente diz, tá tudo bem, o importante é que eu ganhe meu salário no final do mês. Porque se deixar eles montam a cavalo. Senhor de ti mesmo, não deixa ninguém. Justamente. A liberdade ainda é o nosso bem mais precioso. Bem mais precioso. A partir do momento que tu se deixa trabalhar como escravo, tu estás abdicando da tua liberdade. E o ser humano ele foi feito para ser livre. Pelo mesmo motivo que eu sou é um dos criadores do pragmatismo. Pelo mesmo motivo que eu sou contra um pássaro numa gaiola, eu sou contra um ser humano alienado. Ele que criou o neoliberalismo? Não sei te dizer. Eu não conheço tanto assim a... Tem quantos slides ainda? John Stuart Mill, um dos criadores do capitalismo. Sumário. O cyberespaço provê graduais progressões em direção à realidade virtual real. O cyberespaço pode ser visto como um reino alto, um alto reino superior de realidade da mente. Da mente. O cyberespaço provê benefícios extraordinários e também nos traz danos horríveis. Né? É horrible ali? Perigos terríveis. Nós necessitamos preparar-nos a nós mesmos para nos tornarmos tecnologia em direção a ter um melhor amanhã. Um amanhã melhor. Né? Nós precisamos nos preparar para a tecnologia que está vindo. Para a tecnologia que está vindo. Né? Nós não herdamos a terra de nossos ancestrais, nós borrow para nossas crianças. Nativa América, provérbio nativo americano. Nós não herdamos dos nossos ancestrais. Borrow. Nós teremos que construir uma melhor para nossos filhos. Eu acredito que seja mais ou menos assim. Borrow. Pedir emprestado. Pedimos emprestado para nossos filhos. Nossas crianças. E lembramos que tudo é emprestado, né? Muitas vezes tem pessoas riquíssimas, tem propriedades, tem isso, tem aquilo, mas se tu analisar, é tudo emprestado. A vida é emprestada, o corpo é emprestado. Um dia tu vai ter que devolver para a terra. Veio do pó, vai voltar para o pó. Essa é a grande realidade. Nós somos bem mais que o corpo. Demais é a morte. Então Então, por isso, acho que terminou, né? Transhumanismo é um tema muito interessante. Tem várias ramificações. Muito boa noite a todos.